Olá, hoje é sexta-feira, dia de resenha do mundo político. Vamos ver o que foi destaque na semana. Os últimos números da eleição para prefeito na capital. O jogo da sucessão na Câmara. Deputados aprovam a reoneração da folha de empresas e municípios. A repactuação da dívida dos estados fica para novembro. Estão comigo Marco Antônio Soalheiro e André Zaguri. Obrigada, Vivian, pelo convite. Estamos juntos. Sempre um prazer estarmos juntos. Vamos lá, gente. Agora, a pesquisa Quest, que saiu na quarta-feira com os últimos números da disputa para a Prefeitura de BH. Vamos ver. Mauro Tramonte lidera com 27%. Estão empatados tecnicamente Fouad Noman, com 20%, e Bruno Engler, 16%. Duda Salabert, 11%. Rogério Correia e Carlos Viana, 5% cada um. Gabriel Azevedo, 3%. E Indira e Wanderson, 1% cada um. Indecisos, 7%. Branco, nulo, não vai votar, 6%. Muito bem. No comparativo com a pesquisa de agosto, Tramonte oscilou negativamente dentro da margem de erro de 30% para 27%. Fouad cresce de 9% para 20%. Já Bruno Engler oscila positivamente de 12% para 16%. Os demais candidatos caem, à exceção de Wanderson, que manteve 1%. Pela primeira vez, Tramonte recua e Fouad cresce de forma mais significativa. Qual é a percepção dos movimentos que aparecem nessa pesquisa? A principal aposta, Vivian, Zaguri e todos que nos assistem para esse crescimento registrado de Fouad Noman e do deputado estadual Bruno Engler, é a visibilidade com as campanhas de rádio e TV, as propagandas gratuitas. Eles têm os maiores tempos dessa disputa e, no caso de Fouad, ele é muito usado para potencializar a divulgação das inúmeras obras espalhadas pela cidade. Já Mauro Tramonte, que pela primeira vez, aí, como a gente viu, oscilou negativamente dentro da margem de erro, ele tem um recall de 16 anos como apresentador de TV, mas um tempo de propaganda muito enxuto. Então, isso pode explicar também essa primeira oscilação negativa dele no cenário. A ver se as próximas pesquisas vão confirmar um desgarramento definitivo de Fouad Noman, o prefeito, e do deputado Bruno Engler nesse segundo pelotão. Se isso acontecer, há uma tendência de que votos úteis sejam direcionados a eles na reta final do primeiro turno, à esquerda ou à direita, aí num cenário que tende a ser acirrado. Eu queria comentar sobre como que a esquerda reagiu a essa última pesquisa, a gente teve o debate da TV Alterosa, logo depois que acabou o debate da TV Alterosa, a deputada Duda Salabert, do PDT, candidata, o deputado Rogério Correia e a vice Bela já foram vistos lá no viaduto Santa Teresa tirando fotos, já um pouco unidos aí, É certo que no debate eles também não acirram as respostas e perguntas entre eles, já sinalizando a possibilidade aí de uma possível união ainda no primeiro turno. Lembrando a quem está em casa que na pré-campanha, na pré-eleição, o deputado Rogério Correia, o PT, convidou a Duda Salabert para ser vice dele, a Duda não aceitou. A Bela do PSOL, que era uma candidata sozinha, resolveu aderir a essa junção com o PT e virou vice do Rogério Correia. Agora é aguardar os próximos passos, se essa união vai se dar no primeiro turno ainda ou se vai vir depois no segundo turno. Nenhum dos dois, tanto Rogério Correia quanto Duda Salabert, se pronunciam assim, definindo se como será, Vivian, afinal? Porque, de fato, assim, Duda Salabert tem o dobro das intenções de voto de Rogério Correia. Mas muito se especula que todos esses votos de esquerda de Duda e de Rogério podem acabar indo para Fouad numa reta final de primeiro turno. Duda, por enquanto, dá o grito, fala que não, o voto útil da esquerda tem que ir para ela, porque ela ainda
acha que tem chances de chegar né? lá. Continua candidato. Pois é. O Fouad, essa subida que ele deu foi bastante resultado também do trabalho da campanha dele, né? Porque a gente falou que na última vez que eu participei, que a estratégia do candidato era ele ficar mais conhecido pelos mineiros. Ele tinha um desconhecimento muito grande, e esse crescimento também se deve a essa estratégia de sucesso da campanha dele. Quem assiste as campanhas dele no rádio e na TV, ele mostra que ele é prefeito, as coisas que ele fez, e chama também para ele a responsabilidade do que ainda precisa mudar. É uma estratégia que está dando certo. Bom, no cenário de intenção de voto espontâneo, eu sempre gosto de ver a espontânea, né? A pesquisa espontânea. Quando os entrevistados não têm acesso a nenhuma lista de candidatos. Nesse caso, 55% ainda estão indecisos sobre em quem votar. Fouad Noman lidera com 13%, antes eram 3%. Bruno Engler, 11%, eram 6%. Mauro Tramonte, 10%, eram 6%. Duda tem 5%, Rogério Corrêa, 2%, Viana, 1%, e Gabriel Azevedo, 1%. Os 4 mantêm o mesmo resultado de agosto. Indira Xavier continua sem pontuar. Os indecisos, então, caíram de 73% para os 55% que eu mencionei. Branco, nulo, não vai votar, 2%. Essa redução de 18 pontos aí no percentual de indecisos é significativa, mas o número ainda é elevado, né? O número de indecisos, muita bastante gente elevado. Sem saber ainda, né? Nós estamos há 3 semanas. Isso, né, e o que pode levar, né, a movimentos mais bruscos no cenário, justamente nas últimas semanas da campanha. Num contexto desse, né, o grande desafio que se coloca para os candidatos é, além de buscar o crescimento, segurarem os votos que já têm, né? É importante estarem preocupados com isso também, porque com um grau de indecisão desse, muita gente pode migrar. Bom, e nos cenários de segundo turno, que são propostos pela pesquisa, não são todos os candidatos que entram, eles colocam o Mauro Tramonte, que é o mais bem votado, com os outros adversários que estão supostamente no páreo, que tem alguma votação mais significativa. Então, ele aparece, ele está na liderança em todas as circunstâncias. Só que com Fouad Noman, que ele tem uma diferença um pouco menor, mas de qualquer maneira, todas elas são muito significativas. Lembrando que isso é só uma projeção em cima dos dados de hoje, para um eventual segundo turno. Aproveitar para fazer nosso comercial aqui do Mundo Político. Nós finalizamos, né, essa semana a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Foram conversas de 21 minutos sobre os programas de governo protocolados por eles, os desafios urbanos que afetam a população da capital. Estiveram conosco Rogério Corrêa, do PT, o Anderson Rocha, do PSTU, Carlos Viana, do Podemos, Bruno Engler, do PL, Gabriel Azevedo, do MDB, Duda Salabert, do PDT, Mauro Tramonte, do Republicanos, Lourdes Francisco, do PCO e Indira Xavier, da UP. O atual prefeito e candidato à reeleição, Fouad Noman, informou via assessoria que não irá atender ao convite da TV Assembleia em virtude de indisponibilidade de agenda. Todas essas conversas com os candidatos a PBH podem ser vistas na íntegra acessando a aba do Mundo Político no endereço www.almg.gov.br/TV. Feito perfeitamente comercial. Vamos em frente. Agora falando dos padrinhos, Lula e Bolsonaro. Ambos fazem movimentos calculados a menos de um mês das eleições. Bolsonaro evita São Paulo e na sua agenda não há previsão para voltar ao maior colégio eleitoral do país até o primeiro turno. Lá o bolsonarismo está rachado entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal. Lula, por sua vez, concentra suas viagens de campanha em 5 capitais, né, Andréia? Pois é, Vivi. A estratégia do presidente Lula, ao se comportar aqui nas eleições para prefeito, seria, como você falou,
investir em 5 capitais. São elas Natal, Goiânia, Fortaleza, Teresina e São Paulo, como você já colocou, que ele já esteve aí nos comícios do Guilherme Boulos, do PSOL, prometeu voltar, é uma agenda que ele pretende colocar. Por que ele escolheu essas capitais? Porque é onde há a possibilidade do PT ir para o segundo turno ou mesmo vencer as eleições. Então, ele vai estimular mais a presença dele nessas capitais em função disso, né? Por exemplo, ele quer ir a Goiânia, ele já anunciou que vai a Goiânia participar de mais um comício, mas tudo mais para o final, né? Que a gente sabe que as definições mesmo já vão para as últimas semanas. Mas ele tem um problema de agenda, o Lula. Nós perguntamos para o candidato Rogério Correia, né, que é o candidato do PT aqui em BH, se o presidente ainda vem aqui em Belo Horizonte para apoiá-lo. Não veio ainda, tinha uma especulação de que não viria. Né? Rogério disse que ainda vem. Agora, dentro do raciocínio da agenda dele, o Lula não há está possibilidade, afastado da eleição de Belo Horizonte, apesar do Rogério Correia falar toda vez na propaganda dele que ele é o candidato do presidente Lula. Mas aí que eu estava falando da agenda, é que o presidente Lula tem nas últimas semanas agendas internacionais importantes. Vai para Nova York, para a Assembleia Geral da ONU, vai também para a posse da presidente do México, Cláudia Sheinbaum. Ou seja, nesses momentos importantes, ele não estará aqui no Brasil. Agora, sobre o Bolsonaro, como você já falou, ele disse que não, ele já está se afastando de São Paulo. A última pesquisa Datafolha aí de São Paulo está dando empate técnico entre o Ricardo Nunes e o Boulos, um com 27%, outro 25%. O Pablo Marçal já deu uma afastada. Existe um entreveiro entre o Pablo Marçal e o Bolsonaro. O Bolsonaro, o candidato dele é o Ricardo Nunes. Ele vai se afastar. Era mais ou menos, né? Era uma coisa assim, meio agora, com o crescimento do Ricardo Nunes, né, que é isso. A imprensa está dizendo que ele pode reavaliar. Exatamente, que ele está reavaliando e vai parar de ficar, talvez seja muito dizer que ele está com o pé em cada canoa, né? Sim. Mas, pelo menos, vai investir mais na campanha do Nunes sob o risco, não é? Esse é o comentário que se faz na mídia, sob o risco de não ser reconhecido por nenhum candidato que eventualmente ganhe. A verdade é que ele está na campanha de rádio e TV com o Ricardo Nunes, né? Sobre Belo Horizonte, o ex-presidente Bolsonaro veio aqui no comício do candidato do PL, Bruno Engler, prestigiando aí o Bruno, o que o presidente Lula ainda não fez com o candidato dele, o Rogério Correia. Bruno, inclusive, conta com uma volta de Bolsonaro a BH ainda no primeiro turno. Falou isso pra gente na entrevista ao Mundo Político. Bom, vamos aguardar, né? Aliados de Lula, agora vamos em frente, né, gente? Vamos sair aí da seara das eleições e vamos caminhar para uma outra eleição. Aliados de Lula e de Jair Bolsonaro mediram forças em torno da sucessão de Arthur Lira na presidência da Câmara. A eleição será no início de 2025, mas o clima já está esquentando, tem tempo. Na terça-feira, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara tentava votar o projeto que anistia os 200 condenados dos ataques do 8 de janeiro. E os grupos em torno de Elmar Nascimento, do União Brasil, e Antônio Brito, do PSD, buscavam impedir a votação com o apoio dos governistas. De outro lado, os bolsonaristas em torno de Hugo Mota, do Republicanos, trabalhavam pela aprovação da matéria. Nascimento, Brito e Mota, os três são candidatos à sucessão de Lira no comando da Câmara. O grupo governista conseguiu adiar a votação, pelo menos por enquanto, e o PL condiciona apoio ao candidato que for a favor da anistia. Marca um xadrez complicado, uma disputa acirrada e tem outros atores e elementos no jogo, né? Várias nuances em jogo. O mandato de Arthur Lira, né, termina em janeiro e ele não conseguiu até o momento ungir um candidato único à sua sucessão, que é o que ele deseja, né, expressamente. Lira, inclusive, vem permanecendo nas últimas semanas em absoluto silêncio em relação a esse apoio oficial que ele ainda indicará. Hugo Mota, do Republicanos, parece ser, neste momento, o nome mais próximo de obter o apoio de Lira. Ele, inclusive, já procurou, né, a gente contou aqui na última resenha, Lula e Bolsonaro,
teve ali uma recepção aparentemente boa em relação ao nome dele, sem grandes resistências. E essa entrada de Mota na disputa, ela teve nos bastidores, né, articulação de membros do governo federal, segundo a imprensa, do próprio Lira e do presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, que é muito próximo de Bolsonaro. E acabou enfraquecendo, né, com essa articulação, Elmar Nascimento, que entre esses pré-candidatos na Câmara é quem tinha maior amizade pessoal com Lira, né, maior proximidade pessoal, e era até então, antes desse nome de Hugo Mota despontar, considerado o favorito. Agora, tem um nome relevante em campo nesse momento que pode embolar ainda mais o jogo, que é o do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. Ele foi a Brasília essa semana, se reuniu com vários ministros e senadores e tenta costurar, né, uma união de MDB, União Brasil, PSD, que é o partido dele, e várias outras legendas contra Hugo Mota. O objetivo de Kassab nesse momento é tentar ampliar ao máximo essa aliança e deixar para depois a indicação de quem seria o cabeça de chapa dessa aliança, se Antônio Brito, do PSD, ou Elmar Nascimento, agora, do União Brasil. Saiu também na imprensa que MDB não vai ser uma tarefa fácil para o Kassab, não. Pois é, ele está em campo, né? A gente não pode duvidar do poder de articulação dele. Não, de jeito nenhum, longe de mim, mas... E a tendência E a tendência desse grupo, do Kassab, né, segundo foi noticiado pela imprensa, é de priorizar acenos ao governo Lula e não ao PL. Uma aposta clara em obter votos da federação petista. Bom, e a semana do plenário da Câmara foi de esforço concentrado para aprovar pautas relevantes antes das eleições. Na quarta-feira, passou o projeto de desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e de municípios, que vale somente até o final deste ano. O texto foi aprovado no Senado em agosto, prevendo uma reoneração gradual da folha de 2025 a 2028. Outras duas pautas acabaram adiadas para depois das eleições também. Uma delas é o conjunto de destaques do segundo texto da regulamentação da reforma tributária. E a outra é o PROPAG, que chegou a ter um regime de urgência aprovado na terça-feira. O projeto de repactuação da dívida dos estados com a União cria o programa de pleno pagamento de dívidas, com uma série de condicionantes para que os estados inadimplentes possam regularizar o débito. O PROPAG substitui o regime de recuperação fiscal que foi criado lá na época do presidente Michel Temer, e desde então vem Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul e tal, aderindo, mas é um regime que encontra muita dificuldade nos estados, mas afinal Minas é parte assim interessadíssima dessa história, tem uma dívida com a União de cerca de 165 bilhões e acaba de aderir ao regime de recuperação fiscal porque ficou na saia justa, porque senão teria que pagar bilhões, não é? E a partir de imediatamente começar a pagar bilhões. Houve uma negociação aí, não é, André? Vamos explicar então, Vivian. O governador Minas tem pressa. É pressa. Tem muita pressa aí na aprovação desse PROPAG, porque o governador Romeu Zema já anunciou por diversas vezes que a adesão ao regime de recuperação fiscal, que foi firmada a partir de um acordo com a União, homologado pelo Supremo Tribunal Federal, não é a melhor das hipóteses para Minas Gerais. Opinião essa compactuada com o presidente da Assembleia, Tadeu Leite, com todos os parlamentares que consideram o regime de recuperação fiscal não é a melhor alternativa para pagamento da dívida, mas é isso que o Estado tem hoje. Porque, ao aderir ao regime de recuperação fiscal, o governo tem que pagar para o governo federal 1 bilhão até o final de 2024. Caso ele não aderisse ao regime de recuperação fiscal, ele teria que pagar 8 bilhões até o final de 2024. Então, por enquanto, foi a melhor alternativa encontrada pelo governador Zema. É lógico que você já falou aí, e eu falo de novo, que o PROPAG é a melhor opção, porque prevê o pagamento da dívida em 30 anos, prevê
prevê o pagamento de juros de 4% mais a inflação, a entrada das estatais, CEMIG, Copasa e Codemig, para abater no montante da dívida. Mas aí, nesse meio tempo, a gente teve uma questão importante que a gente tem que falar, que é, para aderir ao Propag, para aderir ao regime de recuperação fiscal, o governo teve que, um pré-requisito, que é implementar o teto de gastos aqui no estado. E como era um pré-requisito, o governador acabou fazendo esse teto de gastos por meio de um decreto, que está sendo muito questionado inclusive na justiça, porque os sindicatos, por exemplo, entraram com uma ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, alegando que o decreto, não poderia ser por meio de um decreto a fixação do teto de gastos, que é limitar as despesas do Poder Legislativo, Judiciário e Executivo para a inflação apenas, tirando saúde e educação, que tem um mínimo constitucional que tem que ser respeitado, que não poderia, então, ser por decreto, tinha que ser por projeto de lei complementar, passando aqui pelo Legislativo. E por que projeto de lei complementar? Porque exige um quórum qualificado, 39 deputados, e na época que o PLC entrou em votação, não sei se vocês se lembram, o governo Zema não tinha deputados suficientes para aprovar esse teto de gastos. Fato é que ainda está em aberto. Iria, né? No voto não iria passar. Aí agora o que acontece? Está em aberto o fato do decreto valer ou não, né? Pois é, o presidente da Assembleia, Tadeu Leite, e o governador Romeu Zema foram chamados à justiça, tem até terça-feira para anunciar, a decisão é do desembargador Edilson Fernandes, ele deu esse prazo em função dessa ADIM. E, paralelo a isso, rapidamente, tramita aqui na casa um projeto de resolução da bancada de oposição, que torna sem efeito esse decreto, mas isso ainda está em tramitação, não tem ainda resultado. Então, tem a ADIM no Supremo. Tem a ADIM aqui no Tribunal de Justiça. E tem o projeto de resolução. É do sindicato. Do sindicato. Né? Isso. E tem o projeto de resolução da bancada de oposição tramitando na Assembleia, que pode tornar sem efeito o decreto. Enfim. Aguardar. Muitos desafios aí pela frente. Enquanto a Câmara teve algum resultado com o concentrado, não é? Com aquele esforço concentrado que foi feito, nós vimos aí com as votações que ocorreram, o Senado entrou no modo semipresencial e empurrou temas controversos para depois das eleições municipais. As eleições sempre no caminho, né? Só uma observação rápida, as eleições atraem os parlamentares para suas bases, para, enfim, trabalhar pelas campanhas dos prefeitos. Então, são votações importantes, como a indicação de Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central e mudanças que enfraquecem a lei da ficha limpa. No início da semana, congressistas da oposição ao governo Lula apresentaram um pedido de impeachment contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. O documento, com mais de 150 assinaturas de deputados, foi entregue ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A iniciativa da oposição ganhou força após a decisão de Moraes de bloquear o uso do X no Brasil. Parlamentares afirmam que a suspensão da rede social no país atenta contra a liberdade de expressão e que rumo, então, né, essa história ainda vai tomar, não é? A gente está aguardando, semana passada nós fizemos, tratamos no início dessa semana, tratamos desse assunto, mas é uma história ainda em aberto, né? Tem sinais, né, do caminho que deve acontecer. Já foram apresentados até o momento 47 pedidos de impeachment contra ministros do STF no Senado. Desses, 22 miram o ministro Alexandre de Moraes. Esse último pedido protocolado pela oposição, após a suspensão do X no Brasil, ele tem como motivação formal ainda aquela divulgação feita pelo jornal Folha de São Paulo de que o setor de combate à desinformação do TSE teria sido acionado por Alexandre de Moraes fora das vias legais durante e após as eleições de 2022, o que é negado pelo ministro. Mas isso configuraria, na visão dos autores do pedido, violação do processo legal e abuso de poder. O avanço desse requerimento da oposição depende da decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que vai despachar para a mesa diretora. Pacheco, no entanto, já sinalizou, inclusive aos próprios parlamentares da oposição, que deve segurar os pedidos contra integrantes da corte.
inclusive um gesto recente, né, de união. Ele, Pacheco, o próprio Alexandre de Moraes, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, estiveram no mesmo palanque ali com o presidente Lula na cerimônia do 7 de setembro, né, numa sinalização clara de que os poderes estão com as relações, né, azeitadas. O deputado federal delegado Caveira, do PL, né, subiu o tom, chegou a admitir que esse pedido da oposição iria para o lixo, mas chamou Rodrigo Pacheco nos microfones de frouxo, passador de pano para as atitudes do ministro Moraes. Já o senador Marcos Rogério, que é o líder do PL no Senado, foi mais comedido, disse que entendia que, a despeito da deliberação da mesa, qualquer que fosse o entendimento da mesa, ele confiava num bom senso da mesa de remeter a discussão ao plenário. Mas como o Senado, né, é uma casa presidencialista, a tendência é de que essa história acabe mesmo como aquela famosa comédia de Shakespeare, né? Muito barulho por nada. Mas é importante a gente lembrar, Marco, que os principais jornais do país, o Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão, fizeram editoriais, muito antes aí da questão do X, editoriais criticando a posição do ministro Alexandre de Moraes. Eu até abro aspas aqui para o que a Folha disse. Um ministro do STF com decisões solitárias em inquéritos anômalos, conduzidos pelo magistrado e não pelo Ministério Público, o órgão competente, restituiu a censura prévia no Brasil. Então, a imprensa se posicionou desfavorável às decisões tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes. A gente conversou sobre esse assunto, né, as contestações às decisões de Moraes, essa semana no Mundo Político, com o professor de Política Internacional da UFMG, Davison Belém Lopes. Ele entende que foi necessário Moraes tomar uma atitude mais drástica diante, né, do comportamento repetido do bilionário Elon Musk, proprietário do X e de outras plataformas, de se negar a cumprir decisões do judiciário brasileiro. Vamos ver. Era, de fato, um dilema muito sério para o STF neste momento. A decisão inicialmente tomada por Alexandre de Moraes e depois referendada por 5 ministros do Supremo, ela me parecia ser o único caminho, dado o histórico da disputa, não é? Não havia outro caminho depois de Elon Musk ter se negado a cumprir ordens judiciais, senão uma sanção, não é? E a aplicação dessa sanção era o passo próximo que foi dado. Bom, o presidente Lula escolheu a deputada Macaé Evaristo para chefiar o Ministério dos Direitos Humanos. Ela assume no lugar de Silvio Almeida, demitido na última sexta-feira após ser alvo de denúncias de assédio sexual. A nova ministra já atuou como secretária de Educação no governo Pimentel, foi vereadora e em 2022 se elegeu deputada estadual pelo PT. Foi uma das 15 mulheres eleitas para o Parlamento Mineiro em 2022. Ao aceitar o ministério, Macaé se comprometeu a permanecer no cargo até o fim do mandato do presidente e não concorrer em 2026. Andréia foi um nome bem recebido. Foi bem recebido pela cúpula do Partido dos Trabalhadores, por tudo, né, que a deputada, ex-deputada Macaé Evaristo representa, né, uma mulher negra, ela é mestre e doutora em educação, tem uma história de vida muito bonita, ela faz questão de falar, ela vem de uma família humilde, ela fala que a família dela apostou na educação contra o racismo. Isso é bastante significativo, né? Então, ela, como deputada, ela foi líder da bancada feminina, ela esteve à frente do Estatuto da Igualdade Racial, que é um projeto de lei de outras deputadas também, para tentar formar aí um instrumento para orientar a política pública em relação a melhorar a igualdade racial no Estado. Enfim, foi um nome bem recebido. Ela disse que vai ter problemas sobre a questão financeira, mas que ela pretende tratar essa questão da falta de verbas com ações de outros ministérios também que possam ajudar aí a combater as desigualdades no Brasil e no reforçar os direitos humanos. No dia seguinte da indicação foi aplaudida de pé pelo plenário da Assembleia. Então, é o seguinte, um outro ponto que é importante a gente falar, que a ministra está respondendo a alguns processos na Justiça, e os jornais têm trazido essa informação. Ela é suspeita de superfaturamento na compra de uniformes escolares, kits
de carteiras também, por preços acima do mercado. Ainda no governo do Márcio Lacerda. É quando ela era secretária de Estado do governo Pimentel. O MEC também tem uma auditoria questionando alguns valores que não teriam sido repassados para pagamento de merenda escolar, mas ela disse que está muito tranquila, que ela... Isso está sob auditoria, né? Está sob auditoria. Ela está tranquila, ela negou as irregularidades, ela afirma que ao longo do processo ela vai ter tempo para se defender. Então, vamos aguardar aí. Ela negou o envolvimento em todas essas denúncias. E o governo Lula também não reconheceu nenhum tipo de dificuldade nisso, né? Por enquanto, pelo menos. Só é importante a gente falar que a saída da deputada Macaé Evaristo traz de volta o decano Tarquínio, que tem mais de 80 anos, mais de 8 mandatos na casa, é um deputado muito querido, ele toma posse na terça-feira e ele, ao longo desses 32 anos quase de mandato, ele contribuiu muito para a melhoria do Parlamento Mineiro. Bom, agora uma última notícia que, infelizmente, não é boa. Essa semana o governo federal foi questionado sobre a demora no enfrentamento à seca e às queimadas. O que não é bom é realmente a situação que o país está vivendo, né, de seca. Na terça-feira, o ministro do STF, Flávio Dino, deu 5 dias ao governo para a ampliação de efetivo contra incêndios florestais. O ministro afirmou que o país não pode normalizar o absurdo. No dia seguinte, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, convocou mais 150 bombeiros militares da Força Nacional para atuar no combate aos incêndios, especialmente do Pantanal e da Amazônia, onde já estavam 162 atuando. E 21 unidades da federação não atingidas foram contatadas para apresentarem bombeiros voluntariamente. Ontem, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, divulgou orientações para a proteção da saúde diante das queimadas. Também essa semana, o presidente Lula visitou municípios da Amazônia, destinou mais de 650 milhões para a região e anunciou a criação da Autoridade Climática para conter a crise ambiental. Naturalmente, o anúncio da Autoridade Climática ele é só um emblema, né, de enfrentamento, mas as iniciativas para o combate ao fogo, não é, estão aí também em curso, mesmo que tenha demorado um pouco. Gente, nós estamos nos despedindo. Bom fim de semana a todos, bebam bastante água. Ok, obrigada, todo mundo Vivian. precisando beber muita água e às vezes usar máscara para sair de casa, né? Então, estão começando a recomendar. É isso aí. O Marco Antônio volta, hein, gente? Segunda-feira com um programa inédito e nós, a Resenha do Mundo Político, volta na sexta. Então, até lá.